Bom, eu estou insistindo na questão da tradução, vocês devem estar achando esquisitíssimo. Existe uma frase que italiana que diz assim: tradutore e traditore. O tradutor trai, ele é traidor, ele altera o texto. Vocês veem que na segunda parte do variante de tratamento padrão, eu tive que insistir com la fin de l'analyse. La fin não era finalidade só, era objetivo, mas era término também, porque a gente estava falando do termo por causa do texto do Ferenczi de 1928 e da resposta que o Freud dá mais tarde, no final, justamente em Marienbad, que é esse congresso que o Lacan não conseguiu abrir a boca, em 36. Então, Freud não foi, mas mandou o texto. É importante isso. A gente não pode, eu vou ser criativo na tradução. Não pode ser criativo na tradução. A psicanálise, ela, embora não seja uma ciência, ela guarda as proporções de uma ciência. Tem uma epistemologia e ela é matematizável desde o próprio Freud, né? O modelo da cebola já era matematizável. O Jung disse que não aguentaria ficar na psicanálise porque não sabia álgebra. E assim por diante. O Lacan trabalha com matemática o tempo inteiro e com topologia. Então, nós, na verdade, guardamos as proporções de uma ciência em certos aspectos. Não é uma coisa que só você criativa, não pode. Porque é assim que as pessoas na IPA deturparam com id, ego e superego lá atrás, os ingleses traduzindo. Então, a gente não pode ficar deturpando, porque aí fica incompreensível. Ou traíram tudo, chamam de tribe. Das tribe virou instinct, né? Então, você fica procurando lá no texto alemão. Aqui está instinct ou está tribe? Para você saber se o Freud falou, né? É muito chato isso. A gente tem que respeitar as coisas. Esse é que é o problema. Vou continuar a ler. Não sei quanto tempo vou levar com essa porcaria desse negócio, porque eles fizeram um texto enorme para se justificar dessas criatividades que eles estavam fazendo. Esse é o problema. Vou continuar das notas desses tradutores. Porém, a tradução deste seminário, livro 2, teve de enfrentar um problema específico quanto ao emprego do pronome eu. A língua francesa distingue entre os pronomes pessoais da primeira pessoa, o je do moi. O je funciona estritamente como sujeito. Sujeito, por exemplo, fui ao cinema, né? A gente tira o je. O sujeito do inconsciente também funcionando. Enquanto que o moi pode ocupar todas as funções, inclusive, por vezes, a de sujeito, né? Aquele que eu fui ao cinema. Então, eu tenho tanto o sujeito do inconsciente que se atrapalha, quanto aquele eu. Eu me acho bonita, eu me acho feia, eu não estou gostando de mim. Então, tem vários usos. Aí que está o problema. Continuam eles. Lacan, neste seminário, que é justamente sobre o eu, não é? E o eu na teoria de Freud, na técnica da psicanálise, vai utilizar esta diferença na língua francesa para distinguir o sujeito do inconsciente, que ele vai chamar de je, e eles botam pequenininho, e não é. Lacan usa je grande. A primeira, o J. O sujeito por excelência. Eu vou pular um pedaço aqui e voltar dizendo assim, aqui o sujeito por excelência do moi, que é a função imaginária, aquele eu imaginário que eu tenho, né? Que eu sou eu, né? Com o meu vaso de flor completo, lindíssimo. Então. E ele vai falar, o sujeito do inconsciente, por excelência, aquele que deve advir no lugar do isso, na consagrada fórmula de Freud, wo es war, soll ich werden. Eu já falei para vocês desta frase, onde isso que me tomava estava, war, né? Soll, então, ich werden. Eu devo advir. Esse ir é je, não é das is, como o pessoal da IPA queria, por isso que a IPA bota que o eu vai desalojar o id,
né? Porque ele bota o das, não existe o das. É ir werden, é o je. Bom, continuando. Para não termos de recorrer às formas derivadas do eu pequenininho, como o me, o mi, etc., o que implicaria uma nova revisão da tradução das 3 instâncias psíquicas que não se justifica, tivemos que apelar para um artifício. Todas as vezes que tivemos em francês o termo moi, que eles botam pequenininho, empregaremos o eu pequenininho, articulando-o sempre que possível, mesmo que o artigo não esteja no texto francês. Quanta criatividade! Ao passo que, quando se tratar do je, sujeito do inconsciente, empregaremos eu entre colchetes, sem artigo entre colchetes, mesmo que haja artigo no texto original. Quanta criatividade! Isso para indicar que se trata do sujeito da primeira pessoa, o qual em português aparece em geral oculto. Você fala, fui ao cinema, falei no telefone, essas coisas. Escrevo, dizemos, e não eu escrevo, eles continuam dizendo, né? Eu não digo eu escrevo, eu digo escrevo. Senão, quando queremos enfatizar eu, né? Aí a gente diz eu escrevo. Eu entre colchetes, portanto, para lembrar que este sujeito pode muito bem deixar o lugar vago, que é o espaço do inconsciente, né? A gente está sempre trabalhando com ele, procura ele. Você está sentado lá atrás do camarada caçando ele. Se isso é verdade quando se trata do sujeito do verbo, é ainda mais verdade quando se trata do sujeito do inconsciente, que só se manifesta para tornar a desaparecer. Se interessar vocês no seminário 2, eles fizeram essas mudanças nas páginas 9, 33, 209, 216, 274, 306 e 365. Eu não estou nem um pouco de acordo com isso, mas é importante que vocês sejam avisados. A gente vai trabalhar nesses moldes que a editora falou, porque também se a editora for trocar tudo agora, não sei quanto que vai custar. O seminário da psicose não deve ter sido barato para ela ter que trocar.